Senhor, sobre a vida daqueles que aqui chegaram. Deus, veja aqueles que estão no caminho, Senhor, muitas vezes largando do trabalho para vir para cá, Senhor Jesus, dê livramento. Jesus, eu também te peço, Senhor Jesus, aqueles que estão na zona de conforto, do comodismo, Senhor, tenha encontro, Senhor Jesus, para que o povo o teu desperte, Senhor, saiba que não está fazendo para o homem, e sim para ti. Os dias são maus, Senhor Jesus. Então, Senhor, vem abrindo a visão espiritual, Senhor, do teu povo aqui na terra, Senhor Jesus. Oh, Jesus, vem falar com o teu povo aqui, Senhor, nesta noite de hoje, Senhor. Se faça presente, Senhor, pois sabemos, Senhor, que antes de entrarmos, Senhor, por essas portas, tu já estás aqui presente, Senhor Jesus. Nos ajude, em nome do teu Pai. Amém. Vamos louvar os hinos da harpa cristã. Aleluia, Jesus. Eu gostaria, assim, de estar convidando a nossa irmã Michele para estar louvando os 3 hinos da harpa cristã, uma vez que eu não estou muito bem de saúde. Eu peço a ajuda dela nesses louvores. Amém? Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vamos adorar a Deus. Glória a Jesus. 304 da nossa harpa cristã. Vamos adorar ao Senhor. Desprezando toda dor, eu vou a cantar. E o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grande dor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escura ser, no servir Jesus, mas clamando com poder brilhará a luz. Pode os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus pela cruz faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei.
Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei, com a grey amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Glória a Deus. Muito em breve contemplaremos a face do amigo Jesus. 25 da nossa harpa cristã. Meu Jesus, tu és bom o tempo todo. Jesus tem sido bom para conosco. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim. Foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo para mim. Quero a ti dar louvor, pois é rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche meu coração de ternura e paz, honra eterna e glória te dou. O teu nome é amor, pois tu amas a mim, e eu quero andar nesse amor. Triunfante estou, confiando em ti, meu Jesus, grande consolador. Ó ungido de Deus, traze paz e perdão, salvação, vida tem para os teus. Que mensagem dos céus e de transformação, enviada do trono de Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos adorar ao Senhor também com o hino de número 394 da nossa harpa cristã. Glória a Jesus. Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando para o teu Senhor. Não desanimes por ser tua cruz maior que a de teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, te consola então. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando para o lindo céu. Ser bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições. Vai seu amor proclamando, novas de paz se levando aos que estão aguardando a salvação. Quando enfim tu largares
Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor, né? Que letra profunda deste hino. Ser bom soldado é fácil? Não é. Sofrer as aflições é fácil? Não é. Mas o que nos consola é que o Senhor está conosco, né? Sempre ao nosso lado e jamais nos deixa só. Eu gostaria assim também de estar ouvindo o nosso irmão Mateus louvar ao nome do Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Entoarei louvores, não cessarei meu canto, não pouparei a carne, mesmo na dor, ao meu Senhor eu canto. Entoarei louvores, não cessarei meu canto, não pouparei a carne, mesmo na dor, ao meu Senhor eu canto. Mesmo que não haja peixes no mar, mesmo que não haja estrelas no céu, mesmo que o sol venha escurecer, o meu Deus permanece fiel. Eu não posso retroceder, meu espírito é de adorador. Te amo, te adoro, Senhor. O fogo arde no meu coração, com alegria invade o meu ser. Eu não consigo controlar a emoção, meu desejo é saltar e correr. Há uma chama que queima por dentro, por isso eu não posso parar. Vou aproveitar o momento, vou adorar. Mesmo que não haja peixes no mar, mesmo que não haja estrelas no céu, mesmo que o sol venha escurecer, o meu Deus permanece fiel. Eu não posso retroceder, meu espírito é de adorador. Te amo, te adoro, Senhor. Agradeço a oportunidade. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Gostaria também, assim, de estar franqueando a oportunidade ao nosso irmão Demir, para vir louvar ao nome do Senhor. Amém? Ele vem louvar o Senhor com 2 hinos, tá bom? Quero saudar todo o povo de Deus com a paz do Senhor na frente da câmera. Eita glória. É ver o. Não, Deus me livre. Não, aí depois eu vou. O segundo hino eu vou aí. Dó maior. Toda honra e glória seja dada somente ao Senhor Jesus. Para frente da câmera é aqui, mas eu ia para ali, né? Toda honra e glória.
Canta assim comigo. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada te ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo. Canta comigo. Dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar de um valor que você tem. Oh, eu venho falar, cara, de um valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemido inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalta o Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Canta comigo. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar de um valor que você tem. Eu venho falar de um valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemido inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalta o Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. O Espírito Santo se move em você. Mais lindo, né? Vai. Pronto, vai. Vem cantar comigo. Olha ele ali. Vê meu filho cantar. É você mesmo. Aqui é na surpresa. Toma. Vamos cantar junto. Oh, aleluia! Vamos adorar o Mestre. Canta assim. Vamos lá. Então vamos lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. A natureza já existia nos planos seus. Agora é com você. Desde a maior estrela, a mais singela flor. Com você. Tudo Ele fez, O seu amor. O amor é tudo.
amor supera o anjo, através do seu poder, tudo ele sofre, tudo suporta, tudo ele crê. Amai-vos uns aos outros, conforme eu vos amei. Disse Jesus, o Rei dos Reis. O amor é tudo, feliz é quem ama. Não há barreiras para romper tuas chamas. O amor é bálsamo na triste vida. O amor é paz, também é paz. O amor é vida. Oh, aleluia. Amém. Glória. Ao vivo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria assim de estar convidando a irmã Michele para vir fazer as apresentações e em seguida a nossa irmã Thaís, a qual é a preleitora da noite, ela vem estar fazendo a leitura da palavra de Deus e o seu esposo vai orar, assim que ela terminar de fazer a leitura, vai orar pela preleitora para que ela seja usada nesta noite tremendamente. E ele mesmo irá louvar ao nome do Senhor para que possamos estar tirando dízimos e ofertas para a manutenção da casa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Somos gratos a Deus por mais uma sexta-feira. Estamos aqui na presença de Deus. Como nos foi dada a oportunidade, vamos fazer as apresentações dos visitantes, do visitante, que está aqui. A igreja já é de casa, os que já estão. Glória a Deus. Está conosco a convite do nosso irmão Peterson, do casal, e da nossa irmã Thaís, o nosso irmão Carlos Alberto, o mesmo faz parte da Igreja Batista, Cristo é o tema ali em Paulista. Faz aí o sinal, querido. Amém. Glória a Deus. Estamos felizes com a visita do nosso irmão. Vamos dizer, seja bem-vindo. Em nome de Jesus. E volte sempre. Glória a Deus. Conosco também, toda sexta-feira o ministério está presente, mas a comissão se sente honrada, de ter os irmãos depois de um trabalho tão cansativo durante o dia, mas sempre temos aqui o nosso evangelista Alex Torres, faz o sinal aí, o nosso presbítero João Carlos, glória a Deus, presbítero Peterson, o presbítero Marcelo está lá na portaria também, está ali também na secretaria, o nosso pastor Lindoval e o nosso pastor presidente, o nosso pastor Leonardo Félix também está ali. Vamos cantar aquele corinho bem animado. Visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você, que o Senhor sobre te levante, o seu rosto te dê a paz, e que nessa amada visita não
Eu deixo para a meditação da igreja nessa noite, do nosso irmão visitante, em Salmos 46 e o primeiro, que diz: Deus é o nosso refúgio, Ele é fortaleza e é socorro, bem presente no momento da angústia. Amém? Que Deus abençoe a igreja. Salve a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus. No livro de 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 7. 1 Reis, capítulo 17, e a partir do versículo 7, que diz assim: E sucedeu que, passado dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Amém? Glória a Deus. Só os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso que está no céu, nesse momento, Pai, quero te apresentar a tua serva, a qual vai ministrar a palavra, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus eu te peço, usa a tua serva, Pai. Usa a boca da tua serva como instrumento, assim como o Senhor vem usando, Pai. Fala conosco mais um pouquinho, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Tira todo impedimento, todo empecilho, e o teu nome venha a ser glorificado mais uma vez. É assim que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem souber me ajuda em nome de Jesus. Glórias a Deus. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Louvado seja teu nome, Pai. Tu és fiel. Glórias a Deus. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver.
Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E assim agradecer a minha rica oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria assim também de estar dando a oportunidade ao nosso presbítero Marcelo para trazer uma saudação, algo da parte de Deus para a igreja, amém? Um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus, mais uma noite na presença do Senhor. Quero deixar apenas um versículo, a qual fica em Lamentações, no capítulo 3, versículo 21 e o 22. Lamentações, capítulo 3, versículo 21 e também o 22. Diz assim a santa palavra do Senhor: quero trazer à memória o que pode dar esperança. Aí o versículo 22 diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Amém? Glória a Deus. As misericórdias do Senhor são a causa para que eu e você esteja de pé nesta noite. Nos acordamos todas as manhãs, lembrando que o Senhor é bondoso para comigo e para com você. Graças a Deus, temos chegado aqui com vida, respirando, todos com saúde, mas como foi louvado, somos adoradores de excelência. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus, porque a graça e as suas misericórdias é a causa de nós não sermos consumidos pelo mal. Aleluia. E estamos aqui é por causa dele. Por causa dele estamos aqui neste lugar adorando e engrandecendo o seu nome, e é por causa dele que nós temos que pregoar essa palavra. Aleluia. Por causa deles estamos com saúde, estamos respirando. Quando eu me lembro que quando acordo pela manhã e agradeço a Deus pela vida, pela saúde da minha e da minha família, em joelhos orando, e digo: eu te agradeço, Senhor, pela saúde e pela graça que tem me concedido, pelo trabalho, pelo ar que respiro, em tudo dá graça. E estamos aqui agradecendo a Ele nessa noite por mais um dia. Aleluia. E a noite que vai se findar, agradecemos também pelas as suas misericórdias, em nome de Jesus. E eu agradeço a oportunidade. Louvado seja o santo nome do Senhor. Nosso irmão Demi tem convidado o nosso presbítero João para ajudá-lo a louvar ao nome do Senhor, e ao sair dali foi pego de surpresa e fez: que maldade. Então nada mais justo do que dar uma oportunidade para o nosso presbítero vir louvar ao nome do Senhor. Amém? A paz do Senhor para os irmãos, amém? É uma covardia mesmo cantar com esse irmão, com esse vozeirão. Mas eu louvo a Deus, que a Bíblia diz que todo ser que respira deve louvar. Às vezes eu vejo pessoas que acham que canta mal, mas quando canta, alguma coisa acontece. Já vi pessoas que cantam bem e cantar e parecer que nada, parecer uma lata vazia batendo. Porque é para o Senhor, é diferente. É para o Senhor. O versículo que entrou na minha mente desde a hora que eu saí do meu trabalho é no Provérbio 27:17, que diz assim: que ferro afia ferro e homem afia homem.
Essa mensagem é muito forte. Às vezes nós não queremos deixar ser afiado. Nós temos que deixar ser afiado. Alguém tem que nos afiar para que nós possamos aprender com os erros dos outros, para não precisar errar, irmão. Deus, Ele quer nos sarar, mas Ele quer que nós aprendamos a ouvir. Agora há pouco mesmo, quando eu cheguei na igreja, recebi um telefonema e a pessoa muito desesperada. Eu não sei o que fazer. Eu estou na situação, eu falei, decisão desse destino. Eu te avisei. Eu falei para você que certa idade é só uma idade. Não quer dizer maturidade. Tem pessoas velhas que não têm maturidade, porque não deixou ser afiado. E essa é a palavra que eu quero deixar. Vou tentar louvar o Senhor com um hino bem conhecido. E eu peço aos irmãos que me ajudem, por favor. Sei que os problemas vão surgir, sei que provações virão, mas põe a tua fé no intercessor que é Jesus, que sempre te estende as suas mãos. Sei que as muralhas do temor hão de intimidar teu ser, mas põe a tua fé no intercessor que é Jesus, e as barreiras tu irás romper. A igreja. Pois não há barreira para aqueles revestidos do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Sei que não há nada nem ninguém que consiga separar um cristão de Deus e de uma vida mais além, no céu onde os temores vão cessar. É intransponível esse amor que Jesus tem pelos seus, dando livramento em plena luta, em plena dor. Jesus é o nosso grande intercessor. Pois não há barreiras para aqueles revestidos do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Não há para aqueles revestidos do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. As mais altas barreiras tu irás transpor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Amém. Obrigado pela oportunidade.
Louvado seja o nome do Senhor. Vamos também estar ouvindo o hino pela nossa irmã Michele. Louvar ao nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vamos continuar adorando a Deus. Você crê que Deus é um Deus de coisa nova? Glória a Deus. Vamos adorar a Ele. Glória a Jesus. Glória a Deus. Quem souber, adora ao Senhor. Glória a Jesus. Armadilha preparada para você, é uma guerra espiritual que você não vê. O inimigo rodeando, querendo atacar, mas o Senhor dos exércitos chegou aqui para guerrear. Você crê? Ele vai exaltar o humilhado, Ele vai abater o exaltado. Ele entra contigo no fogo e caminha no fogo ao teu lado. Ele vai confundir o inimigo, Ele vai te livrar do perigo. Ele vai trovejar contra eles, Ele vai te esconder no abrigo. Ele livra do arco de longe, Ele livra da lança de perto. Ele queima os carros no fogo, Ele é provisão. Se está no vale ou na caverna, o nosso Deus está sempre perto. A igreja canta. Você crê? Roda grande passa dentro da pequena, vai fazer surpresa crente aqui na terra. Deus já ganhou essa batalha, o inimigo bateu em retirada. Esse problema até parece grande, mas pra Deus é nada. Essa muralha aí, essa doença aí, esse gigante aí é nada, é nada, é nada. A tempestade aí pra o nosso Deus é nada. O mar vermelho aí pra o nosso Deus é nada. Essa calúnia aí é nada, pra o nosso Deus é nada. Ei! A armadilha preparada já foi desfeito pra você. É uma guerra espiritual que você não vê. O inimigo rodeando, querendo atacar, mas o Senhor dos exércitos chegou nessa noite e vai guerrear por você. Ele vai exaltar o humilhado, Ele vai abater o exaltado. Ele entra contigo no fogo e caminha no fogo ao teu lado. Ele vai confundir o inimigo, Ele vai te livrar do perigo. Ele vai trovejar contra eles, Ele vai te esconder no abrigo. Ele livra do arco de longe, Ele livra da lança de perto. Ele queima os carros no fogo, Ele é provisão. Se está no vale ou na caverna, o nosso Deus está sempre perto. Levanta a mão. Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena, vai fazer a roda grande passar dentro da pequena, vai fazer surpresa. Eu tô sentindo Jesus aqui. Deus já ganhou essa batalha, o inimigo bateu em retirada. Esse problema até parece grande, mas pra Deus é nada. Essa muralha aí pra o nosso Deus é nada. Esse gigante aí pra o nosso Deus é nada. Essa doença aí é nada, é nada.
nosso Deus é nada. Esse gigante aí é nada, para o nosso Deus é nada. A tempestade aí, para o nosso Deus é nada. O mar vermelho aí, para o nosso Deus é nada. Esse gigante aí é nada, para o nosso Deus é nada. Você crê? É nada, para o nosso Deus é nada. É nada. Que Deus abençoe. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu creio que ainda dá tempo do nosso evangelista Alex vir louvar ao nome do Senhor. E em seguida, a nossa preleitora está com a continuidade do trabalho. Amém? Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Louvar o Senhor. Quem souber, louve junto comigo. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. É como um serafim que dobra o rosto ante a Ti. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Dos santos dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, e só Tua graça me basta. Tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. É como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti. Escondo o rosto para que veja Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor,
só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. A fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. É o meu prazer. Agradeço essa rica oportunidade, né, Jesus? Glória a Deus. Já fizemos a leitura, já oramos. Glória a Deus. O livro foi 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 7. Vou ler novamente, que disse assim: E sucedeu que, passado dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai para Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Glória a Deus. Desde já eu quero agradecer por esta oportunidade e a confiança dos pastores e dirigentes desta obra. Amém? Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia diz, no início deste capítulo, que Elias, ele profetiza que nem chuva e nem orvalho havia sobre a face da terra, segundo a palavra dele. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. E assim acontece. Glória a Jesus. Segundo a palavra do profeta, não chovia. Aleluia, glória a Jesus. Sobre aquela terra. Aleluia. E a Bíblia diz que veio a palavra do Senhor a Elias dizendo que ele saísse dali e fosse para o ribeiro de Querite. Aleluia, glória a Jesus. Para se esconder ali. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz que ele iria beber do ribeiro e Deus já tinha dado ordem aos corvos para alimentá-lo. Aleluia, glória a Jesus. Com pão e com carne. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que Elias passou dias ali. Glória a Deus. Eu acredito que para Elias ele imaginava, não, eu vou ficar aqui até que passe esse período e volte a chover novamente. Aleluia, glória a Jesus. Talvez Elias tinha até um plano de ficar ali. Aleluia, glória a Deus. Mas do outro lado alguém já tinha outro plano.
glória a Jesus. E o plano de alguém do outro lado era plano de morte. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, a Bíblia diz que essa viúva, aleluia, já tinha perdido seu marido e só estava com o filho. E a Bíblia diz que ela não tinha nada em casa, senão um pouco de farinha e uma botija de azeite. Aleluia, e o plano dela era fazer um pão para ela e para o filho comer e morrer. Aleluia, glória a Jesus. E às vezes a gente também passa por este período. A Bíblia diz que o rio secou. Aleluia. E quantas vezes a gente também não passa pelo período de seca? Aleluia. O rio secou e agora? Aleluia, glória a Jesus. Elias pode ter feito essa pergunta. Aleluia. Onde está Deus quando o rio seca? Aleluia, glória a Jesus. E às vezes eu e você passa por um período de seca espiritual, de seca financeira. Aleluia, glória a Jesus. E a pergunta é: onde está Deus quando isso acontece? Aleluia. Aleluia. Sendo que mais na frente a Bíblia vai dizer que Deus dá uma ordem a Elias para ele sair dali. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz: levanta-te. Aleluia, e vai até Serepta. Porque eu tenho ordem, meu Deus. Eu tenho ordenado a uma viúva que te sustente. Aleluia, o que me chamou a atenção é que ela não tinha sustento nem para ela. Oh, aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Como é que Deus ordena alguém, meu pastor, se alguém não tem sustento nem para ela? Como é que Deus ordena que vai sustentar o profeta? Oh, aleluia. Aleluia. Deus trabalha nas vias improváveis. Aleluia, glória a Jesus. Deus usa os improváveis. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, a Bíblia diz que Elias se levanta e vai até o lugar que Deus tinha ordenado. E quando ele chega, esta mulher está apanhando gravetos para fazer o plano que ela já tinha arquitetado para ela. Aí a Bíblia diz que ele chama ela, pede um copo de água, e água ela tinha para oferecer. Aleluia, e a Bíblia diz que novamente ele chama ela e agora ele pede um pão. Aleluia. E ela começa a relatar para o profeta. Aleluia, glória a Deus. Mas eu não tenho. Aleluia, glória a Deus. O pouco que eu tenho, eu vou fazer para mim e o meu filho comer e morrer. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Mas Deus já havia dado uma ordem. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia é clara em dizer que Deus já havia dado uma ordem a uma mulher viúva. Aleluia, glória a Deus, para sustentar o profeta. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, glória a Jesus. Aí a Bíblia diz que ele diz assim para ela: faz primeiro para mim. Oh, aleluia. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, a confiança daquela mulher foi tão grande. Aleluia, porque ela podia ter dito: não, oxe, eu só tenho isso para mim, meu filho. Como é que eu vou fazer para o Senhor primeiro? Aleluia, mas ela decide acreditar. Talvez essa mulher já tinha ouvido falar dos feitos de Elias, do que Deus tinha feito através da vida deste homem. Aleluia, glória a Jesus. E ela decide confiar. Aleluia. Aleluia, glória a Jesus. Esta mulher, ela vai e prepara primeiro para o profeta. Aleluia, glória a Jesus.
E a Bíblia diz, irmãos, aleluia. Versículo 13 diz assim: Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém, faze, aleluia, glória a Deus, primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui. Depois farás para ti e o teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará. Aleluia, glória a Deus. E o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Aleluia, glória a Jesus. E esta mulher, ela vai, aleluia, conforme esta profecia. Aleluia, glória a Jesus. Esta mulher, ela acredita. Aleluia. Ela acredita que a farinha não ia acabar. Aleluia. Que o azeite não ia acabar até o dia que o Senhor mandasse chuva sobre a terra. Aleluia. Aquela mulher que até agora não tinha sustento. O que ela tinha só dava para aquele dia, para comer e morrer. Aleluia. Agora ela vai obedecer. Aleluia, glória a Jesus. Agora ela vai andar por cima de uma palavra profética. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. E a Bíblia diz que ela vai e faz conforme o profeta lhe disse. Aleluia. E o que é que acontece, irmão? A farinha não acaba, o azeite multiplica. Aleluia, porque aquilo que Deus fala, Ele cumpre, rapaz. Aleluia. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Quando o ribeiro seca, não é o fim. Quando a farinha e o azeite está pouco, também não é o fim. Aleluia. Mas Thaís, e quando a morte chega? Aleluia, glória a Jesus. Porque lá no final deste capítulo, aleluia, vai dizer que a morte chegou na vida daquela viúva. Mais uma vez. Aleluia, glória a Jesus. Elias profetiza que não vai chover. Deus dá uma ordem a ele para ele ir para o ribeiro. O ribeiro seca. Aleluia. Deus dá novamente uma ordem para ele ir até Serepta. Deus dá uma ordem à viúva. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Ela obedece à ordem do Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Quando ela pensou que era o fim, quando ela pensou que a farinha e o azeite era o fim, ela descobriu que a morte que era. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Quando ela pensou que ela e o filho iriam morrer por causa de comida. Aleluia. Quando ela pensou que ela e o filho iriam se alimentar, iriam morrer. Não foi essa a história. Aleluia. Mas depois que o milagre acontece, a morte chega. Aleluia. A Bíblia vai dizer que o filho desta viúva morre, adoece e morre. Aí ela vai questionar o profeta. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Jesus. Ela vai perguntar a ele se ele veio para causar morte à vida dela. Se ele veio para destruir a vida dela. Aleluia. Aleluia. Perceba que houve milagre em todo o tempo nessa história. Aleluia, glória a Jesus. Mas ainda assim ela não acreditava, aleluia, no profeta. Aleluia, porque a Bíblia diz que ela faz todos esses questionamentos a ele. Aleluia. Aleluia, e ele sobe e vai até onde está a criança, onde está o menino. E a Bíblia diz que ele ora por 3 vezes sobre aquele menino. E pede que Deus devolva o fôlego de vida para aquela criança. Aleluia, glória a Jesus.
Jesus. E ele ora. E mais uma vez, o milagre acontece. Aleluia, glória a Jesus. Aí o que a mulher diz? Versículo 24. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora, aleluia, que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Mas não foi segundo a palavra do profeta que não houve chuva? Foi. Mas não foi segundo a palavra do profeta que a farinha e o azeite multiplicou? Foi. Aleluia, mas ela ainda assim não acreditava até que a morte chegou. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. E muitas vezes eu e você está neste ambiente aqui, neste cenário aqui. Eu e você vive milagre todos os dias. Aleluia. E ainda assim, às vezes a gente se pega questionando a Deus. Aleluia. Mas, Senhor, por que a seca financeira chegou? Mas, Senhor, por que a seca espiritual chegou? Mas, Senhor, por que a seca emocional chegou? A gente questiona muito a Deus. Aleluia. E se esquece de observar que todos os dias vivemos milagre. Aleluia, glória a Jesus. Nos esquecemos de observar que a nossa vida é um milagre. Aleluia, glória a Deus. E aquela mulher só acreditou na palavra do profeta quando a morte chegou e ela teve que ir até ele e dizer assim: o meu filho morreu, trouxeste para mim. Isso foi morte. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Mas nem a morte é o fim. Aleluia. Aleluia, glória a Jesus. A morte para mim e você será o encontro com o nosso Deus. Aleluia, glória a Jesus. E aquela mulher naquele momento foi que ela declarou e disse: agora, aleluia. Agora reconheço isto, que tu és homem de Deus e que a palavra da verdade está na tua boca. Aleluia, glória a Jesus. Então, irmão, se você está passando por um momento de seca, não é o fim. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Aleluia, glória a Deus. Quando eu estava meditando nesta palavra, Deus ele falou assim para mim: quando o ribeiro secar, eu continuo sendo a fonte. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Quando o ribeiro secar, a tua fonte ainda continua sendo Deus. E a Bíblia diz, irmão, que esta fonte jorra para a vida eterna. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Quando algo secar na sua vida, a fonte ainda permanece sendo Deus. Aleluia. A morte chegou, mas a fonte é Deus. Aleluia, glória a Jesus. O ribeiro secou, mas a fonte é Deus. O alimento faltou, mas a fonte é Deus. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. O ribeiro seco não significa ausência de água. Aleluia, glória a Jesus. Mas Thaís estava seco, mas a nossa fonte é Deus. E ela não acaba nunca. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Jesus. Guarde esta palavra. Quando o ribeiro secar, a sua fonte continua sendo Deus. Que Deus abençoe.
Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Que palavra tremenda, não é verdade? Qual é a morte na minha e na tua vida? Muitas vezes passamos por um vale, por um deserto, que achamos que estamos só, né? Muitas vezes passamos por aquele ribeiro seco, mas com a certeza que antes que atravessamos a fonte que é Jesus Cristo, jorrará com solução para a minha e a tua vida, amém? Vamos também assim estar ouvindo o nosso pastor Lindoval trazer algo da parte de Deus. O mesmo depois estará orando e impetrando a bênção apostólica, pois creio que o nosso pastor ainda continua em uma demanda ali na secretaria, amém? Preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Diga, Deus cuida de mim. Amém. Cumprimentamos o círculo da oração com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, estávamos ali ouvindo a palavra de Deus, porque pastor também precisa de sempre estar sentado para ouvir, para quando se levantar para falar, não falar o que não sabe falar. Porque quando se senta para ouvir, sempre aprende para quando for falar. E eu acho interessante quando a serva de Deus estava falando sobre esta mulher, e o profeta disse para ela que ela fizesse primeiro. O que é que significa isso? Diga assim comigo: fazer primeiro para Deus. E quando se faz primeiro para Deus, o resto Deus se responsabiliza, porque você fez primeiro para Ele. Aleluia. E quando o profeta disse, até que haja chuva sobre, quanto tempo passou para chover? 3 anos e 6 meses para chover. E o profeta disse, até que haja chuva sobre a terra, tu vai viver da multiplicação da farinha e da multiplicação do azeite. Eita, aleluia. Deus está dizendo que o azeite ainda não acabou, e também está dizendo que a farinha ainda não acabou. Tá pouquinho, tá, mas Deus está naquele pouco, que do pouco Ele faz muito. Abra sua Bíblia para a gente ver. O profeta falou lá no Antigo Testamento e está falando e vem falar aqui no Novo Testamento, não fugindo do raciocínio em dois irmãos em que começaram a entender quando a serva de Deus estava aqui abordando a palavra de Deus. Tiago, no capítulo de número 5. Tiago, no capítulo de número 5, só para concluir o tempo que é nos proporcionado, versículo de número 17, diz assim: Elias era o que, irmão? Homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não, e por 3 anos não choveu sobre. Olha aí, irmão, o Deus de Elias é o seu Deus. Aí o versículo número 18: e orou outra vez,
E o céu fez o que, irmão? Deu chuva. E a terra fez o que, irmão? Produziu o seu fruto. Deus está dizendo que também você pode orar naquilo em que está faltando dentro do teu lar. Você pode orar naquilo que está acontecendo dentro do lar. Porque Deus, irmão, diz a Bíblia em Isaías 59, versículo 1, que os seus ouvidos não estão agravados para que não nos possa nos ouvir. O que eu quero dizer com isso é que nós, quando dobramos nosso joelho, seja em casa, seja na casa de Deus, seja no templo, seja aqui na congregação, Deus está pronto para ouvir a minha e a tua oração. Aleluia! O que nos falta em nós muitas vezes é estar com o altar consertado para pedir fogo do céu e o fogo descer para queimar o holocausto. Mas com o altar quebrado, não adianta jejuar, não adianta se consagrar, não adianta orar, não adianta pregar, porque não vai descer fogo do céu, porque o altar está desconcertado. Eita, o Espírito de Deus traz esta palavra nesta noite. Procuramos consertar o nosso altar para depois pedir fogo do céu para queimar o holocausto. Aleluia! Se Elias não tivesse com o altar consertado, ele não enfrentava 850 profetas de Baal de Assé. Mas o altar de Elias estava consertado. Irmão, primeiro, antes de nós chegar no altar, devemos nos examinar como está a nossa vida diante do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Elias disse para aquela mulher que ela fizesse primeiro para ele. Eu creio que aquela mulher parou assim para pensar, disse, mas como é que eu vou fazer isso? Se meu filho está ali chorando, precisando de um alimento, e eu tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite, e agora se apresenta este homem e me pede água, eu tenho água para lhe dar, e agora esse homem pede um bolo, e eu tenho que fazer primeiro para ele. Você veja o texto, irmão, em que a serva de Deus leu, que quando ele diz, faz primeiro para mim, e depois, tem que ter fé ou não tem, irmão? Tem que ter fé ou não tem? Mas o que o homem de Deus falar, já tem 50% nas mãos da vitória de Deus para a vida daquele que crê no homem de Deus. Porque o homem de Deus, irmão, você veja quando a serva de Deus falou, que quando até o momento ela não acreditou nele, mas quando a morte chegou, ela disse, agora sei que a palavra de Deus na tua boca é verdade. Sabe o que eu entendo com isso, irmão? Que o homem de Deus não pode estar com palavra de mentira na boca, ou lá ou cá, onde ele for. Ele é homem de Deus e ele tem que falar a verdade, e a verdade vos libertará. Quem está entendendo isso aqui, irmão? Estou concluindo agora. O que foi que aquela mulher quis dizer, irmã? Aquela mulher quis dizer que pensando que aquele homem estava com enrolação com ela, para ela fazer o alimento para ele. Mas quando Deus supriu a necessidade daquela mulher na multiplicação do azeite e da farinha, ela disse, agora eu sei que a palavra de Deus na tua boca é verdade. E aquele homem, Eliseu, ele já era observado pela mulher, por outra mulher. E já Elias passou por essa provação, por esse teste de homem de Deus. Irmão, homem de Deus é testado, homem de Deus é provado,
Homem de Deus, ele tem que ter um caráter só, para no momento certo ele falar e Deus confirmar o que ele está falando na sua boca. Aleluia, glória ao nome do Senhor. E ela disse: agora eu sei que a palavra de Deus na tua boca é verdade. E o homem orou para chover, foi ou não foi? Lá ele disse: até que haja chuva sobre a terra. E ele não sabia que era ele mesmo que ia orar para Deus mandar chuva para dar frutos sobre aquela terra. O que eu quero dizer com isso, irmão? Aonde o homem de Deus chega, chega a bênção de Deus com ele. Aonde a mulher de Deus chega, chega a bênção de Deus com ela. Não é diferente. Deus, ele tem a bênção tanto na vida do homem como na vida da mulher. Que Deus ajude, que Deus abençoe, que nós possamos guardar essa palavra, irmão, e sairmos daqui como homem de Deus e mulher de Deus. Que Deus abençoe, Deus ajude. Missionária, dá os avisos. Amanhã, meus irmãos, é a ceia do Senhor Jesus aqui na congregação Templo Sede Provisório, como o pastor fala. E todos os irmãos estão presentes aqui. Chegue cedo, senão você não vai encontrar lugar para sentar. E amanhã, às 9h30, reuniões com todos os obreiros ali na congregação filial em Caetés 2. Eu creio que todos os irmãos sabem onde é, com o pastor vice-presidente Leonardo Félix. Algo mais? Vamos ficar de pé, meus irmãos, orientado pela nossa missionária e coordenadora Andréa Félix. Nós vamos orar e orar. Tem alguém não crente em nosso meio? Tem? O senhor ali? Já evangélico é? Amém. Como é o nome dele? Alberto. Alberto. Não sei se deu a saudação a ele. Deu saudação a ele já não. Já deu saudação a ele. Amém. Glória a Jesus. Nós vamos orar. Nós queremos convidar o jovem Mateus para orar. Eu não sei se ele teve a oportunidade desse lugar, mas se não teve, vai ter agora, para encerrar com a oração. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Oremos. Senhor Jesus, estamos aqui reunidos te agradecendo por essa oportunidade de estarmos aqui te adorando, Pai. Recebe o nosso culto de coração, Pai, e continua com suas mãos estendidas sobre nossa vida. Nos leve em paz para os nossos lares e continua nos ajudando no decorrer dessa noite e no dia de amanhã. Nos concede uma noite de paz para a honra e glória do teu nome. Amém. Meus irmãos, vamos impetrar a bênção dos apóstolos, como nos foi ordenado e orientado pela nossa irmã missionária Andréa Félix. Nós vamos impetrar. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do querido, maravilhoso Espírito Santo, seja com toda a igreja de Engenho Maranguape, desde agora e para sempre. Se eu digo J, se eu digo E, se eu digo S, se eu digo U, e se eu digo S, o que foi que eu falei? O que foi que eu disse? Em breve voltará. Jesus está voltando.